Agora prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus com o pastor Heber Ramos. Deixe que ela frutifique em sua vida. Fiquemos de pé, meus amados. De entre os nossos pastores, nós convidamos um que já nasceu aqui desde criança, criou-se no meio da igreja e era um dos nossos pastores. Quando eu vejo vários pastores aqui, que foram crianças, foram adolescentes, e hoje estão pastoreando em nosso meio, eu fico feliz. Como fico feliz também com aqueles que já vieram depois, já com uma certa idade, com uma certa segurança espiritual também para nos ajudar. Mas quando nós vemos esses jovens, criados dentro da igreja, assumindo o púlpito, nós nos alegramos, porque é sinal que a igreja está semeando, está havendo firmeza espiritual. Eu quero convidar o nosso pastor, lá do Jardim do Ingá, pastor Heber, para nos trazer a palavra de abertura nessa convenção. Vamos abrir no tema, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo número 14. Louvo ao Senhor por esta rica oportunidade e ao nosso amado pastor Gedeon, pastor presidente desta convenção, para ser o preletor de abertura desta festa aí tão abençoada. E o tema foi escolhido, a igreja já leu, mas gostaria de ler novamente 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler no nome de Jesus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 17. Livro do 1 Crônicas, capítulo 17. Você vai manter a Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos caminhar, vamos ler alguns textos nessa noite. Eu vou precisar que você esteja com a sua Bíblia aberta, no nome do Senhor. 1 Crônicas 17, todos encontraram? Amém? Podemos assentar e permanecer com a sua Bíblia aberta. Nós vamos precisar folhear alguns textos, no nome santo do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, de acordo com a tradição judaica, o autor do livro de Crônicas foi Esdras. Esdras era um notável pesquisador, vivia em Babilônia e era de uma família de sacerdotes. E se de fato foi Esdras o autor do livro de Crônicas, tanto o primeiro como o segundo, no capítulo 17, ele vem narrando, capítulo 17 de 1 Crônicas, ele vem narrando o grande desejo de Davi em construir o templo do Senhor. E o autor do livro do Crônicas vem narrando esse desejo de Davi. Davi deveria ter os seus motivos para construir o templo do Senhor. Quem sabe porque Deus deu vitória quando ele enfrentou Golias, ou então quem sabe porque Deus deu vitória quando o seu antecessor, o rei Saul, queria matá-lo. E talvez quem sabe porque Deus perdoou o pecado dele com Betseba e Urias. O fato é que Davi colocou em seu coração de construir o templo, de edificar o templo ao Senhor. Só que Deus, diz a palavra do Senhor, que não permitiu que Davi construísse o templo. E Deus vem a Davi dizendo o seguinte: tu não irás construir o templo, mas teu filho Salomão irá construir. Eu vou levantar um da sua família, do meu dos teus,
e esse teu filho irá construir o templo. A Bíblia diz então, queria que você acompanhasse, deixasse a sua Bíblia aberta, diz a palavra do Senhor, capítulo 17, versículo 7, agora, pois, assim dirás o meu servo a Davi. Deus usa o profeta Natã para ir a Davi, e o profeta Natã chega para Davi e fala: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel, e estive contigo por toda parte, por onde foste, e diante de ti exterminarei todos os teus inimigos, e te fiz o nome com o nome dos grandes que estão na tua terra. Versículo 11, há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, para ires aos teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. E esse me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Então Davi entendeu isso. E eu pude perceber quando eu estava preparando esta mensagem, nem tudo aquilo que queremos fazer para Deus é da vontade de Deus. Aqui nesse caso não foi a vontade de Deus, Davi, edificar o templo. Então Davi entende isso, mas ele então colocou algo em seu coração. Ele então preparou tudo para que o templo fosse construído. Acompanhe comigo na sua Bíblia, em nome de Jesus. O tempo foi passando, a Bíblia diz aqui, logo no versículo de número, capítulo 22, que Davi faz os preparativos para edificar o templo. Ele queria muito realizar esta obra para Deus. Ele então começa a preparar os preparativos, e o que me chama a atenção é que essa história é muito bonita, porque é uma relação de pai para filho. Ele sabia que seu filho iria construir o templo. Deus havia falado isso para ele. Era da vontade de Deus usar Salomão. Era da vontade de Deus usar Salomão para esta grande obra. É uma história muito linda de pai para filho. E aqui, irmãos, você vai ver vários diálogos de Davi para com Salomão. E quando chega aqui no versículo de número, a primeira vez que Davi fala com Salomão, é a primeira vez que torna conhecimento que Salomão ia edificar uma grande obra. No capítulo 22, no versículo de número 5, diz a Bíblia que Davi, um pouco preocupado, Davi disse assim, ó: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor, se há de fazer magnífica em excelência. Olha só o que diz o versículo 6. Então chamou a Salomão seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. A Bíblia diz no versículo 7, e disse Davi a Salomão: filho meu, eu tive desejo no meu coração de edificar a casa do Senhor meu Deus. E Davi vai falando, falou: eu senti o desejo de construir, conversei com Deus, mas Deus não permitiu. Mas Deus veio a mim, e Deus disse que de todos os teus irmãos, de todos os meus filhos, você foi escolhido, e você então irás edificar esta casa para Deus. E Davi então vai falando a Salomão. Salomão então tenha esse conhecimento, e algo me chama a atenção aqui no versículo 13. Diz a palavra do Senhor, versículo 12 do capítulo 22. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, e não temas e não tenhas pavor. Olha, Salomão, a obra será grande. Eu não pude construir o templo, mas você vai construir. Mas esforça-te, tenha bom ânimo, não tenha pavor. E assim tem que ser a nossa vida. Nós que somos ministros do Senhor, nós temos que entender que a obra do Senhor não é fácil, mas o Senhor a cada dia nos manda a seguinte palavra: esforça-te, tenha bom ânimo, não tenha pavor, serei contigo. E a obra vai fluir, Deus vai fazer grandes coisas, porque o Senhor é o dono desta obra, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. E Salomão foi entendendo isso, e ele foi ouvindo do pai. Pelo menos 3 vezes Davi fala isso para Salomão: esforça-te, tenha bom ânimo, Deus é contigo, não te apavores. Davi está tentando colocar na cabeça de Salomão que a obra é muito grande.
Davi está preparando Salomão. Os irmãos vão observar, quando os irmãos lerem, ou os irmãos que já leram, vão observar que Davi chama os príncipes, chama os chefes do povo e começa a falar: olha, eu não pude, mas meu filho vai. Eu não pude edificar, mas meu filho vai fazer essa grande obra. Receba meu filho. Daqui um pouco eu estarei partido, estarei morrendo. Meu filho vai assumir. Ajude meu filho. Faça a obra. É um menino, é um moço, é tenra idade, mas continua fazendo a obra. E ao lado de Salomão, porque ele vai fazer uma grande obra. A Bíblia diz então, irmãos, acompanhe comigo. Vá lá para o capítulo de número 28. Aí você vai aqui para o capítulo de número 29, aliás. Capítulo de número 29. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo de número 29. A Bíblia diz aqui que Davi já havia preparado tudo. Todas as madeiras, joias preciosas. Já havia preparado todo o ouro, toda a prata. Tudo já tinha organizado. E aqui no capítulo 29, o próprio Davi fala: ó, eu vou ofertar. Eu tenho muito ouro, eu tenho muita prata. Eu mesmo vou ofertar ao Senhor. E ele faz uma oração linda, uma oração maravilhosa. E Davi fala assim: olha, Senhor, nós conseguimos conquistar muitas coisas. Nós já temos o ouro, nós já temos a prata, nós já temos as madeiras, nós já temos as joias preciosas. Mas tem um detalhe, Senhor: tudo é teu. Nós não temos nada. Tudo que nós conseguimos é teu. E por isso diz a Bíblia no versículo 14, ele diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas. Aí ele vem falando: porque tudo vem de ti e na tua mão todamos. Ou seja, nós não temos nada, tudo isso é teu. O ouro é teu, a prata é tua, a madeira é tua, as joias preciosas são tuas, tudo é teu. Vire para o seu irmão e fala assim: nós não temos nada, tudo é do Senhor. Fala para ele assim: você não tem nada, tudo que você tem é do Senhor. E a Bíblia diz, versículo 29 e 26: ora Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Já estamos no 2 Crônicas. Vira a página, pelo menos na Bíblia aqui, é para virar a página. Se for o caso da sua, vire a página, e já estamos em 2 Crônicas. Davi colocou na cabeça de Salomão que ele deveria se esforçar. E já começa o texto assim: e Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e magnificou grandemente. Ou seja, Salomão falou: a primeira coisa que eu vou fazer na minha gestão, a primeira coisa que eu vou fazer na minha administração é construir esse templo, e vai ser excelência, vai ser a maior obra que já se teve história. Então eu vou me esforçar. Meu pai me disse que era para eu me esforçar, para eu ter bom ânimo, para eu não me apavorar. Então eu vou fazer isso. E Davi colocou na cabeça de Salomão, Salomão entendeu, e ele então começou a se esforçar para fazer essa grande obra, que era a construção do templo. Porque o templo não tinha templo, o povo andava de um lado para o outro, carregando a arca de um lado para outra parte, mas não tinha templo. E aquele então colocou isso no seu coração. A Bíblia diz que Deus aparece para Salomão e fala: olha, me pede o que você quiser que eu vou te dar. Talvez Salomão poderia pedir: Senhor, eu quero o templo construído, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas Salomão entendendo que precisaria de sabedoria, Salomão entendendo que a obra não era fácil, Salomão entendendo que talvez poderia ter vários adversários, talvez os aliados de Davi poderia se ir contra agora o reinado de Salomão. Então Salomão fala: Senhor, então eu vou pedir sabedoria. A Bíblia diz que quando ele pediu a Deus sabedoria, diz a Bíblia que o Senhor deu muito mais aquilo que Salomão pediu. A Bíblia diz no versículo 9 do 2 Crônicas capítulo 1, versículo 9: agora pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra.
dai-me, pois, agora sabedoria. Olha o que diz o versículo 11. Então disse Salomão, porquanto ouvi isto no teu coração, e não pediste riqueza, fazendo honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo sobre o qual te pus rei, sabedoria e conhecimento te são dados. Muitas das vezes, na maioria das vezes, Deus nos entrega muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele pediu sabedoria e Deus deu muito mais para Salomão. Deu riqueza e deu sabedoria. A sabedoria de Salomão foi comprovada. Ele escreveu 3 grandes livros: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Salomão foi um dos homens mais sábios de toda a terra. E a Bíblia diz então que Salomão, já entendendo isso, ele falou assim, eu quero agora, vamos começar a construção do templo. Diz a palavra do Senhor que ele mandou procurar um homem sábio, que pudesse trabalhar com ouro, que pudesse trabalhar com a prata, que pudesse trabalhar com a madeira. Salomão não queria fazer nada errado, ele queria fazer tudo com excelência. Então ele procura e fala, olha, me mande um homem sábio, um homem que sabe trabalhar com ouro. O ouro já está aí, a prata já está aí, meu pai já trabalhou, já fez tudo isso, está tudo pronto, mas eu preciso de alguém hábil, eu preciso de alguém que consiga mexer com esse ouro todo, com essa prata toda, porque afinal de contas, iremos fazer uma grande construção para o Senhor, e assim que tem que ser o nosso entendimento, ser para a obra do Senhor, tem que ser tudo com excelência, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Um dia desse, uma irmã foi lá na porta da igreja, e disse assim, pastor Heber, eu tenho algumas coisas lá para a igreja, vou ofertar para a igreja. E quando eu fui ver, eu falei, não minha irmã, faz o seguinte, a irmã junta tudo, coloca na frente da sua casa, que amanhã deve passar o lixeiro, e quando passar, leva tudo, irmã. Irmão, não servia para nada, não servia para nada. Se não serve para a tua casa, não serve para a casa do Senhor. Se é para ir para o lixo, então não serve para ofertar na casa do Senhor. E Salomão tinha essa preocupação, eu vou fazer o melhor para Deus, é a obra que Deus colocou em meu coração, meu pai tinha isso, não pôde, Deus me escolheu entre meus irmãos, então eu vou fazer o melhor para Deus. Mandou chamar esse homem, diz a Bíblia, olha só irmãos, versículo 7, manda-me pois agora um homem sábio para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, em carmesim, e em azul, e que saiba lavrar o buril, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e Jerusalém, os quais Davi meu pai preparou. Versículo 13, agora pois envia um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Irão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe lavrar em ouro, e em prata, e em bronze, em ferro, em pedras, e em madeira, e em púrpura, e em pano azul, e em linho fino, e em carmesim. É hábil para toda obra de buril, e para todas as engenhosas invenções. Qualquer coisa que se lhe propuser, juntamente com os teus sábios, e o sábio de Davi, meu senhor, teu pai. Mandou esse homem, um homem inteligente, um homem sábio, um homem hábil. E no capítulo 3, então começou Salomão a edificar a casa do Senhor. E foi trabalho, meu irmão. Pensa numa trabalheira, capítulo 3, começa então a construção do templo. Eu imagino o povo trabalhando, madeira subindo, madeira descendo, ouro, prata, tudo do bom e do melhor, a construção. E o povo trabalhando dia e noite. Davi já tinha deixado os porteiros preparados, quem iria tocar, os devidos, tudo Davi já tinha preparado. Então Salomão está aqui, só administrando. E o povo trabalhando dia e noite. Diz alguns comentaristas que levaram 7 anos para esse templo ser construído, e ele então começou a administrar esta grande obra. No capítulo 5, diz a Bíblia que ele acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Capítulo 5 diz que Salomão construiu o templo. E agora, amados irmãos, quando eu estava orando ao Senhor, preparando esta palavra, Deus colocou algo em meu coração. Diz a Bíblia, irmãos, que Salomão ora, depois da construção do templo, Salomão ora a Deus. Ele clama ao Senhor, e diz a Bíblia no capítulo 7, versículo 1, acompanhe por gentileza. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto, e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Então, irmão, Salomão acabou de edificar o templo,
era um templo bonito, magnífico, ouro, prata, tudo do bom e do melhor. Salomão ora pelo povo, pede misericórdia pelo povo, e diz a Bíblia que quando Salomão acabou de orar, a glória do Senhor encheu o templo, e foi uma festa tão linda, tão bonita, tão maravilhosa, que durou essa festa durante 7 dias, e 7 dias essa festança em todo Israel, com a grande construção do templo, aquilo que foi colocado lá no coração de Davi, e que agora Salomão conseguiu edificar, com a ajuda de Deus e com a ajuda do povo. Aí, quando chega no capítulo, versículo de número 11, diz a Bíblia que passaram 7 dias, diz a Bíblia que o povo já estava indo embora, foi uma glória, uma festança, uma coisa muito bonita. Aí o Senhor aparece pela segunda vez a Salomão. A primeira vez foi para dizer o seguinte: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. A segunda vez, a Bíblia diz que Deus aparece para Salomão, quando Salomão acabou de fazer a casa, e a Bíblia diz que o Senhor fala para Salomão o seguinte: o Senhor apareceu de noite a Salomão, e disse-lhe, ouvi tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Olha, Salomão, eu ouvi a tua oração. Olha, Salomão, eu escutei o teu clamor, por isso eu mandei fogo do céu, por isso eu enchi o templo, por isso eu enchi a casa. Agora, irmãos, olha aqui bem atentamente para esse texto. Queria que vocês prestassem bastante atenção agora, no nome do Deus Todo-Poderoso. Abra sua Bíblia no capítulo 6, versículo 26. Capítulo 6, versículo 26 de 2 Crônicas. Preste atenção aqui no nome de Jesus. Nessa oração de Salomão, quando Salomão estava orando pelo povo, ele fala algumas coisinhas. Vamos aqui analisar. Ele fala: olha, Senhor, quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu o afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel. Olha o versículo 28. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura de trigo, ou ferrugem, gafanhoto ou lagarta, cercando algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer de todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, estendendo as suas mãos para esta casa. Volta lá para o texto de 2 Crônicas 7, versículo 13. Salomão ora dessa forma. Aí Deus vem falando para Salomão o seguinte: Salomão, vamos conversar um pouco aqui. E se eu realmente fizer o que você me pediu na tua oração? Se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu cerrar, fechar, tapar e cobrir e não houver chuva, Salomão, se eu por acaso mandar ordenar, porque eu sou Deus, e ordenar os gafanhotos que consumam a terra, Salomão, se os gafanhotos começarem a comer tudo, se não houver chuva, houver seca, e as plantações não vingarem, começar a destruição na terra, Salomão, se eu realmente fizer isto, Salomão, olha, se eu enviar uma peste, piolho, mosca, sei lá, alguma coisa, se eu enviar uma peste entre o meu povo, Salomão, Deus está falando com Salomão. Salomão tinha construído o templo já estava construído, o povo já tinha festejado durante 7 dias, já estava em suas casas, agora é um particular de noite entre Salomão e Deus, Salomão, rei de Israel, aquele que construiu o templo, e Deus vem falando: se eu fizer tudo isso, aí Deus vem falando o seguinte, que é o nosso tema: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, e orar e buscar a minha face, e converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Se por acaso eu mandar uma peste, alguma coisa nesse sentido, Salomão, e se o meu povo orar, se o meu povo me buscar, se o meu povo buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu, Salomão, vou ouvir dos céus, vou perdoar os pecados e vou sarar a terra. E outra coisa, Salomão, os meus olhos estarão abertos, e os meus olhos atentos, e os meus ouvidos à oração deste lugar, porque eu, Salomão, escolhi esta casa, e santifiquei o meu nome, nela esteja perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos, e o meu coração todos os dias.
Salomão, se o povo orar porque veio uma peste. Salomão, se o povo orar porque eu cerrei os céus, eu vou ouvir, eu vou ter misericórdia, eu vou dar a vitória, eu vou sarar a terra, eu vou perdoar os pecados. Agora Salomão, aqui Deus está se referindo ao povo. Aí ele vem dizendo a Salomão: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Aí eu orando ao Senhor, buscando a Deus, Deus abriu meus olhos para essa palavrinha que está aqui no versículo 19. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servides a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbios e mote entre todos. Não estou preocupado se tem ouro, se tem prata, se tem, eu vou derrubar. Olha o versículo 21, e desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com essa terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixar o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostrarem a eles, e os serviram, por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Aí Deus me deu aqui 3 verdades. Primeira verdade: humilhar, orar, buscar a face do Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, tem que ser uma prática diária para o povo de Deus. Orar, se humilhar, buscar a face do Senhor, tem que ser uma prática diária para o povo de Deus. Ou seja, se eu cerrar os céus, se eu mandar, se eu não mandar chuva, o povo vai orar, o povo vai me buscar, o povo vai me clamar e eu vou ouvir, eu vou derramar vitória e eu vou abençoar. Só que quando passar isso, e se não houver, e se no céu não tiver cerrado, e se não tiver peste, e se não tiver fome, quando tiver isso e passar isso, eu também quero ser buscado, eu também quero que o povo ore, eu também quero que o povo se humilhe, eu também quero que o povo busque a minha presença. Ou seja, Deus quer ser buscado na hora da luta, da adversidade, mas também o Senhor quer ser buscado na hora da bonança. Quando tudo estiver bem, você buscar o Senhor, e Deus então vai abençoar no nome de Jesus. Na hora da luta, meu irmão, não estou criticando, a gente ora mesmo. Você não vê a pessoa na igreja, mas na hora da crise do casamento, ele está na igreja orando. Você não vê a pessoa servindo ao Senhor com sinceridade, mas na hora de uma enfermidade, ele está na igreja clamando ao Senhor. Ele humilha, ele ora, ele busca a face do Senhor, ele pede perdão, porque uma coisa está interligada à outra. Se a pessoa se humilha, ele ora. Se ele ora, ele está buscando a face do Senhor. Se ele está buscando a face do Senhor, ele se defronta com o seu pecado. Então ele pede perdão, a face dos seus caminhos. A luta está grande, está travada, está uma situação complicada. Aí Deus vem, que Ele é misericordioso. Ele é o Senhor Deus dos céus e da terra. Ele vem, perdoa, dá vitória. Mas a minha pergunta essa noite é: e quando passar a luta, quando passar o problema, quando passar a dificuldade, meus amados irmãos, temos que continuar orando, temos que continuar buscando a face do Senhor, temos que continuar clamando a Deus, temos que continuar pedindo perdão dos pecados, e Deus a cada dia. Olha só, irmãos, o que a Bíblia diz aqui no versículo de número 15. Olha só, 16: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Não é apenas na hora da luta, não é apenas na hora do problema, é todos os dias, dia após dia, mês após mês, ano após ano, o Senhor se faz presente nesta casa. Os olhos do Senhor estão fixos nesta casa, e Ele quer ser adorado continuamente, todo dia, toda hora, todo momento, seja na hora da luta
ou na hora da bonança? Segundo, Deus te escuta na hora da adversidade e do problema. Ele é Deus, mas Ele também quer ser buscado e adorado na hora da bonança. Deus não quer ser encontrado apenas nas horas difíceis. Você pode observar no texto que o Senhor fala o seguinte, se eu fizer tudo isso, eu vou dar vitória para o meu povo. Eu vou dar a minha bênção, o povo vai ser abençoado. Significava dizer o seguinte: nós temos a tendência de clamar ao Senhor na hora da dificuldade. Mas se a gente começar a fazer um clamor como muitos fazem na hora da bonança, quando você, por exemplo, faz um culto de ação de graça porque conquistou alguma coisa, e você continua buscando ao Senhor, clamando a Deus, porque isso aqui é uma vida de oração constante. Olha só o que diz a Bíblia: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Está lá no livro na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 10. Então, se você se humilha, Deus vai te dar vitória. Olha só o que diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Então a oração tem que ser toda hora, todo dia. Olha o que diz Jeremias 29,13: sobre buscar a face do Senhor, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha o que diz a Bíblia sobre questão de perdão, de se converter e conversão: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 14. O povo, irmãos, orou, clamou a Deus. E olha só o que o Senhor fala assim: se eu fizer isso. Eu não estou dizendo que eu vou fazer não, Salomão. Só se caso eu fizer isso. Você conhece a história de Israel. Você sabe o que aconteceu com o povo de Israel. Deus levantava profeta após profeta para tentar reerguer o povo. O povo não queria nada com Deus. Chega Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, o último profeta do Velho Testamento, Malaquias. Você vai ler o livro de Malaquias, tem 4 capítulos. Você vê que Israel não quer nada com Deus. É preciso o Senhor ficar 400 anos em silêncio, sem falar nada com o povo, porque o povo não queria saber de Deus. Só que nessa noite, eu quero crer em meu coração, que todos nós estamos aqui, adorando ao Senhor, na face do Senhor, seja na hora da luta ou na hora da bonança, estaremos sempre buscando a glória do Senhor, porque o Senhor é tudo na nossa vida, e vamos continuar servindo ao Senhor com sinceridade, porque Ele é Deus, e Ele está aqui esta noite, porque assim como aquele templo de Salomão foi consagrado ao Senhor, esse templo também foi consagrado ao Senhor, e os olhos do Senhor estão sobre nós, nessa convenção que está apenas iniciando, e Deus vai derramar vitória sobre nós nesses 3 dias, porque Ele é Deus fiel e poderoso. Por último, porque o tempo já está avançado, Deus age na festa, mas não é Deus só de festas. Deus age na festa, mas não é Deus só de festa. E como pastor, a igreja que eu pastoreio, nós temos alguns probleminhas. Pessoas que só aparecem na época da festa, na época do congresso. Aí humilha, ora, clama, busca a Deus. Congresso chegou, se alegra, e muitas das vezes o congresso acaba no domingo e o povo some na segunda. Deus age na festa, mas Deus não é só Deus de festa. Ele quer habitar na festa, 3 dias, termina a festa, continua. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se a glória encheu o templo, se o poder desceu, terminou, continua. O povo continua, a glória continua, a unção continua. Esse povo estava tão entusiasmado. Imagine, 7 dias. A minha pergunta é: será que o povo retornou ao templo? Será que o povo continuou voltando ao templo e adorando ao Senhor nesse templo? Olha só, irmãos, já estou encerrando em nome de Jesus.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Eu não sou a pessoa mais certa para dizer isso, mas eu posso arriscar em dizer que essas 4 exigências do Senhor, eu posso arriscar que essas 4 exigências do Senhor, em suma e em resumo, é o que está em toda a Bíblia Sagrada. Oração, humilhar, buscar a face de Deus e afastar dos maus caminhos. É o resumo de toda a Bíblia Sagrada. E muitas das vezes, quando estamos em festa, aquela coisa, glória, a gente ora, busca a Deus, não estou criticando não, irmãos. Mas depois que passa, temos que continuar fazendo a mesma coisa, todos os dias, e Deus vai abençoar grandemente. Clamar ao Senhor na segunda, se é culto na segunda, estarei lá, se é quarta, sexta, sábado, domingo, consagração a todo momento, a todo instante. Aí, meus amados irmãos, Deus vai abençoar o nosso ministério. Nós que estamos na frente da obra do Senhor, porque não é fácil, é luta, é problema, é dificuldade. São irmãos que vão lá meia-noite, 1h da manhã, 2 horas. Deus vai abençoar a igreja, Deus vai prosperar, Deus vai dar vitória. E eu louvo ao Senhor pela igreja pela qual nós pertencemos, porque nós sabemos que a igreja aqui do Senhor clama ao Senhor, busca a Deus, ora, intercede. Eu falo sempre isso lá na igreja. Aqui na igreja sede, por exemplo, é oração todos os dias do ano. Todos os dias o povo está orando, está buscando, está clamando ao Senhor. Aí é por isso que Deus faz coisas como, por exemplo, na vida da irmã Terezinha, que leva ela lá para o vale, não sei das contas, e Deus faz a grande obra, liberta uma mulher que está escravizada, acorrentada. É porque a igreja está orando, clamando, não apenas em dia de festa, não apenas na hora da luta, mas todo dia, clamando, buscando e intercedendo ao Senhor. E Deus então realiza a grande obra. Eu não vou entrar na questão da humilhação, nem de orar, nem de buscar a face do Senhor, e nem de pedir perdão dos pecados, porque eu tenho certeza que no decorrer dessa convenção, os pastores irão falar sobre isso. Mas Deus tocou no meu coração falar essas 3 verdades para as nossas vidas. Ele quer ser buscado não apenas na hora da luta, e não quer ser buscado não só apenas na hora da festa. Ele quer buscar todo dia, porque todo dia os olhos do Senhor estão fixados neste lugar. E você não saiu da sua casa em vão. E Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, porque Ele é Deus. E o nome de Jesus vai ser exaltado e glorificado. Senhor Jesus, estamos na Tua presença nessa noite. Venha, Senhor, perdoar os nossos pecados. Venha, Senhor, perdoar as nossas falhas. Meu Deus amado, que possamos Te buscar não apenas na hora da luta, não apenas na hora da dificuldade. Senhor, que não possamos Te buscar apenas quando os céus estiverem cerrados, ou quando não houver chuva, ou quando o Senhor, porventura, mandar uma praga, uma peste. Não, Senhor, queremos Te buscar a toda hora, a todo instante, a todo momento. Senhor, não queremos Te buscar apenas na hora da alegria, da festa, mas a todo dia, Senhor. Toda hora, a todo instante. Porque todos os dias, ó meu Deus, Tu estarás com os olhos fixados neste local. Por isso, ó Pai, abençoa a vida de cada um que está aqui neste lugar. Abençoa, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua unção e pela Tua glória. Que o Teu nome seja adorado e que o Teu nome seja engrandecido. É o que eu Te peço nessa noite. Em Teu nome, Senhor. Amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Graças a Deus. É muito importante saber que Deus tem um povo. E melhor ainda saber que nós somos o povo de Deus. Então há uma recomendação muito séria de Deus para nós. Ele não está dizendo se o mundo, ele está dizendo se o meu povo. Se o meu povo. Então, nós somos chamados com um propósito. O propósito de humilhar-se, o propósito de estar orando
de buscar a face de Deus e de nos afastarmos dos maus caminhos. É como disse o pastor Heber, aí está todo o plano de Deus para a vitória espiritual da nossa vida. Amém?